Bom, acontece o seguinte, na videoaula passada eu te mostrei uma forma precisa, geométrica, de determinar a razão de contato, que em inglês é chamada de contact ratio. Mas é impraticável que a gente consiga determinar precisamente o arco de aproximação, o arco de recesso, para daí a gente conseguir calcular o arco de ação. O passo circular, tudo bem, é tranquilo. Mas é impraticável a gente fazer esse tipo de cálculo. Da mesma forma que é muito difícil a gente calcular o comprimento da linha equivalente ao arco de ação, porque com essa parte alternativa aqui eu conseguiria calcular a razão de contato. Então no finalzinho da videoaula passada eu te falei, olha, eu vou te apresentar um jeito prático de fazer isso. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Eu continuo usando uma ilustração tirada do livro do Shigley, onde a gente tem aqui em cima um pinhão girando no sentido anti-horário, e esse pinhão está sendo considerado nessa figura como sendo um motor. A gente já abordou isso múltiplas vezes, não é mandatório que o pinhão seja o elemento motor. Então, nessa situação, a coroa é o elemento movido e ela gira no sentido horário. E aí eu vou te mostrar todos os círculos geométricos do pinhão. Começando pelo círculo de base. O círculo de base é aquele círculo a partir do qual a curva envolvente é feita. O círculo primitivo é o círculo que está relacionado com o diâmetro primitivo das engrenagens. O círculo do dedendo é aquele círculo que passa na parte mais baixa do dente. E por fim, o círculo do adendo é aquele círculo correspondente à circunferência que passa na parte mais externa, ou seja, no diâmetro mais externo do dente. E aqui eu te apresento os mesmos círculos, só que relacionados agora à coroa. Para as nossas explicações, eu vou lançar a mão de um eixo matemático que passa pelo raio das engrenagens e passa pelo ponto de contato P, que é chamado de eixo radial. E perpendicular ao eixo radial, a gente tem um eixo matemático que também passa pelo ponto de contato, que é chamado de eixo tangencial. Aí a gente tem a linha de ação, e o ângulo descrito entre o eixo tangencial e a linha de ação é o ângulo de pressão, que a gente chama de alfa. Agora, conforme eu expliquei para vocês anteriormente, a gente tem a aproximação e o recesso devido ao contato dos dentes. Então eu vou te mostrar os ângulos de aproximação e ângulo de recesso do pinhão. E aí te mostro o alfa A1, que é o ângulo de ação do pinhão. O valor do ângulo de ação alfa A1 é mais ou menos, perto da soma do ângulo de aproximação e do ângulo de recesso. Vocês viram aqui que falta um pedacinho? Então, o ângulo alfa 1 é muito próximo da soma desses dois ângulos de aproximação e de recesso do pinhão. Igualmente, nós temos esses ângulos para a coroa, ângulo de aproximação e ângulo de recesso da coroa. E aí eu vou definir com vocês o alfa A2, que é o ângulo de ação da coroa. A determinação do alfa A2, ele nada mais é do que um ângulo muito próximo do ângulo somado entre o ângulo de aproximação e o ângulo de recesso da coroa. Falta só um pedacinho aqui. Então, eu vou explicitar daqui a pouco o cálculo de alfa A1 e alfa A2, que são respectivamente os ângulos de ação da engrenagem menor, pinhão, e da engrenagem maior, coroa. Eu não vou te explicar isso agora, apesar de ser ideal, porque você ainda não entende alguns conceitos fundamentais como interferência e correção de perfil de dente. Conceitos esses que eu vou abordar em videoaulas que virão em breve. Então eu relembro para vocês que a razão de contato representa o número médio de dentes que estão em contato sobre o percurso de engrenamento. A razão de contato epsilon nada mais é do que uma medida da divisão de carga entre os dentes. Nesse exemplo aqui, onde eu tenho um pinhão aqui embaixo e uma coroa aqui em cima, o contato entre os dentes ele vai começar e vai terminar na intersecção dos dois círculos de adendo com a linha de pressão. Então, matematicamente falando, a razão de contato epsilon, ela nada mais é do que a razão de contato da engrenagem menor somada com a razão de contato da engrenagem maior. A parcela da razão de contato do pinhão leva em conta o número de dentes do pinhão, o ângulo de ação alfa A1, obviamente do pinhão, e o ângulo de pressão, que é comum às duas engrenagens. E você ainda não sabe calcular esse cara, eu vou te ensinar daqui a pouquinho. E analogamente, o epsilon2 é calculado através do número de dentes da coroa, através do ângulo de ação da coroa e do ângulo de pressão, que é comum às duas engrenagens.
E igualmente eu te disse, daqui a pouquinho eu vou te explicar como é que você calcula o ângulo de ação da coroa. Para que aconteça um funcionamento adequado, a gente estipula que a razão de contato ε deve estar entre 1,2 e 2 para engrenagens cilíndricas de dentes retos. É importante deixar claro que o ângulo de pressão α das duas engrenagens obviamente é igual. A única coisa que é diferente por causa do número de dentes e do diâmetro é que o α1 é diferente do α2 e em videoaulas que serão dadas em breve eu vou explicar como calcular esses ângulos de ação. Eu só quero te mostrar esse diagrama, que é um diagrama prático que foi feito utilizando aquelas fórmulas para engrenagens cilíndricas de dentes retos que tem um ângulo de pressão α igual a 20 graus. Daí, aqui no eixo X, a gente tem o número de dentes da engrenagem pequena, ou seja, do pinhão. E esse gráfico começa com um pinhão com número de dentes de 12, 14, 17 e assim por diante. Aqui nessas curvas coloridas, vocês vão encontrar a relação de transmissão I. Então eu vou limpar a tela para definir com vocês algo que já é sabido, que a relação de transmissão é o diâmetro do elemento maior dividido pelo diâmetro do elemento menor. Ora, no nosso caso, é Z2 sobre Z1. Então nesse gráfico você consegue encontrar rapidamente, desde que você tenha engrenagens que sejam cilíndricas e que tenham um ângulo de pressão igual a 20 graus, então nesse gráfico você consegue encontrar rapidamente uma referência para saber se você fez os cálculos certos, entrando com Z1, levando em conta a relação de transmissão, você consegue analisar a razão de contato. E aí, para finalizar essa videoaula, eu vou pedir para você parar a tela e fazer uma leitura cuidadosa, porque tem uma série de recomendações aqui sobre o número de dentes. E aí também quero mostrar para vocês alguma coisa que eu já mostrei anteriormente, por exemplo, o Gear Generator, que é uma ferramenta muito interessante porque você consegue acompanhar a trajetória de um dente do pinhão e o outro dente da coroa. Assim você pode perceber essa questão de quando que os dentes vão se tocar, da importância de serem números primos. Então eu vou entrar na internet para que vocês possam ver. Olha aí, gente, sempre, né? Sempre atento aqui a alguma coisa que vocês possam ter me perguntado. E aí eu vou mostrar para vocês essa questão do contato entre os dentes. Então eu vou apagar essas engrenagens aqui, vou deixar só 2 engrenagens. Por favor, prestem atenção aí no ponto marcado em cada um desses dentes, aí vocês conseguem perceber e ter uma noção de quando que os mesmos dentes entram em contato de novo. Então essa ferramenta, além de ser interessante para outras coisas, você tem também essa noção de que os dentes vão entrar em contato uns com os outros, não é? E quando que eles vão quando que eles vão entrar em contato, qual a frequência. E aí eu quero mostrar um outro site só para a gente encerrar essa parte da aula, que se chama Inspirograph. Bacana, né? Então, é um site artístico aí, onde você pode marcar com cores, e aí você pode entender como é que é a trajetória dos pontos, e aí fazer uma série de artes aí, né? Depois mostrar o que você está aprendendo na escola, né? Você volta para casa, e aí você apresenta aí o resultado final. Beleza? Então a gente já terminou a parte da curva envolvente, terminamos a parte de geometria básica e terminologia, e o próximo assunto será interferência, correção e tipos de engrenamento. Então acompanhe a próxima aula aí. Valeu!